Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Nós estamos na sexta semana do tempo comum. O texto do Evangelho de hoje é a conclusão do capítulo 8º do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 34 até 9, versículo 1. É uma coleção de sentenças e ditos de Jesus. Naquele tempo chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como vocês podem perceber, o texto de hoje é uma colcha de retalhos, é um conglomerado de ditos, de sentenças de Jesus, com temas muito variados. Primeiro, o versículo 34. A pergunta fundamental é: em que consiste ser discípulo de Jesus? Segundo, os versículos 35 a 37. A relação entre ganhar e perder, perder e ganhar. Terceiro, o versículo 38, cujo tema é envergonhar-se. Envergonhar-se de Cristo diante dessa geração adúltera, e Cristo se envergonhará deste discípulo diante do Pai que está nos céus. É o tema do testemunho, é o tema da vergonha ou do testemunho de Cristo Jesus. E quarto, finalmente, o reino de Deus, de certo modo, já sabemos disso, o adiamento da parousia, o atraso da parousia. A pergunta, então, fundamental é pela força do reino de Deus como tensão escatológica a conduzir a vida das comunidades. Olhemos mais de perto, então, estes 4 ditos. Primeiro, em que consiste ser discípulo? Versículo 34. Nós vimos ontem, Pedro dá a sua resposta a Jesus: Tu és o Messias. Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Ele vai ser entregue nas mãos dos homens, vai sofrer muito da parte dos anciãos, dos doutores da lei e dos sumos sacerdotes, vai morrer na cruz e ressuscitará ao 3º dia. Jesus então diz com toda clareza: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz comigo e vamos subir para Jerusalém. Hoje ele dá 2 critérios fundamentalmente. Se alguém quer ser meu discípulo, ou seja, se alguém quer me seguir, há 2 condições. A primeira, renunciar-se completamente a si mesmo. E a segunda, tomar a cruz para segui-lo. Sem a renúncia de si, sem a entrega completa de si mesmo pelo reino, é impossível haver discipulado, haver seguimento de Jesus. Segundo, a linguagem do ganhar e perder. É muito difícil de estabelecer com clareza o que significa salvar a vida, ganhar a vida ou perder a vida. Eu gosto da interpretação vinculada ao tema do sentido. Algumas outras interpretações estão vinculadas à busca de dinheiro, à busca de facilidades, à busca de benesses e favores. Então, quem pensa em ganhar a vida, isto é, egoisticamente fechar-se em si mesmo, na verdade vai perder a vida.
há aquela frasezinha simples, bonita, quase romântica e infantil, mas tão bela e tão verdadeira. Feliz é a pessoa que descobre que para ser feliz precisa ajudar outras pessoas a serem felizes. Para o cristianismo, só existe verdadeira felicidade quando eu me coloco à disposição para ajudar outras pessoas a serem felizes. Então, ganhar a vida, na verdade, para o cristianismo é perder a vida. Enquanto as pessoas se desgastam, como a vela sobre o altar, que vai queimando, vai se derretendo, vai acabando, mas ela ilumina. Quando a gente olha para as nossas comunidades, vocês já perceberam a quantidade de leigos, de leigas, de religiosas, de sacerdotes abnegados, de bispos abnegados, a quantidade de homens e mulheres amantes do Evangelho que fizeram de fato uma experiência profunda de Cristo Jesus, amam a palavra de Deus, fizeram disso o sentido maior da sua existência. E estas pessoas se desgastam como vela sobre o altar. Entre aspas, vão perdendo a vida, vão gastando a vida, vão doando a vida. E quanto mais perdem a vida, gastam a vida, doam a vida, mais sentido para a vida estas pessoas encontram. Um senso de felicidade tão profundo que só pode provir de uma vida doada, de uma vida entregue, de uma vida que foi renunciada e se abraçou à cruz com a consciência do seguimento de Cristo. Com ele estamos subindo para Jerusalém, para a experiência da cruz. Terceiro, Jesus introduz a temática, mesmo sem citar a palavra, é a temática do testemunho que está por trás. Quem se envergonhar de mim, a experiência da vergonha é a experiência de alguém que se fecha e que não quer mais testemunhar Jesus Cristo. São Francisco de Assis dizia, é preciso testemunhar Jesus, se preciso, por meio de palavras. O testemunho é muito mais um testemunho da vida, das opções, das decisões, dos valores, do caminho que a gente traça, do que propriamente um testemunho por meio de palavras. Não nos envergonharmos de Cristo Jesus. E o Evangelho diz que, se nós não nos envergonharmos dele, ele também não se envergonhará de nós diante do Pai. Diante dos anjos de Deus, Cristo dará testemunho de nós. Não se envergonhar de Cristo, não se envergonhar do Evangelho, é aderir a ele com alegria, com entusiasmo, com fortaleza, com ânimo. Viver essa experiência bonita de amar Cristo, de ser apaixonado por Cristo, pelo Evangelho, pelos valores do reino. Viver isso com uma paixão grandiosa para testemunhá-lo, para não se envergonhar de Cristo e do seu Evangelho. É assim que nós experimentamos a parousia, a vinda do reino definitivo. Cristo promete que estes não morrerão sem antes terem visto o reinado de Deus chegar com poder. A parousia vai sendo posticipada, vai sendo adiada, vai sendo jogada cada vez mais para adiante. E a pergunta dos discípulos de Jesus, por exemplo, quando o Evangelho de Marcos foi escrito, mais ou menos pelo ano 65, 70, a grande pergunta é, se a parousia não chega, se Cristo não vem de modo pleno e definitivo, como é que nós continuaremos na fidelidade ao Evangelho, mantendo a fidelidade e o testemunho? É essa a pergunta fundamental. Não morrer esperando o Cristo que vem. Exatamente porque quem é de Cristo vive nele e vive também nesta força bonita dessa tensão escatológica do já e do ainda não. Nós já experimentamos plenamente o reino de Deus, o reino de Cristo, o reinado da cruz, o reinado de um amor incomensurável de Deus pelos pobres, deserdados, pelos doentes, pelos pecadores, pelos impuros. Reino de justiça, de fraternidade, de reconciliação, de perdão. Então nós já vivemos a força deste reino. Mas ainda não, porque estamos ainda no peregrinar da história, nessa tensão escatológica, experimentando a manifestação definitiva do reinado de Deus. São 4 ditos tão bonitos, nos coligam plenamente com a temática de ontem, do primeiro anúncio da paixão, e nos coligam plenamente com a temática deste capítulo 9, a partir do versículo 2, a transfiguração de Jesus. Vivamos nesta força da tensão do reino, agarrando a nossa cruz todos os dias,
amando Cristo, apaixonados plenamente por Cristo, sem nos envergonharmos dele e do seu Evangelho, e marchando com Cristo para Jerusalém, para amá-lo, servi-lo e testemunhá-lo. É nisso que consiste verdadeiramente o nosso discipulado. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.